Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu me chamo Fernanda Pérez, eu sou psicóloga clínica e eu queria conversar um pouquinho, na verdade, né, falar um pouco sobre a abordagem no qual eu trabalho, né, como psicóloga. Dificilmente um paciente, quando chega no consultório, ele pergunta da abordagem, né? Essa é uma pergunta normalmente de quem já fez terapia ou de estudante de psicologia ou de alguém que tem muito acesso ou acesso à psicologia, mas normalmente o paciente chega no consultório, né, para trazer suas questões. Mas eu gosto muito de falar sobre a abordagem no qual eu trabalho. Inclusive, um dos meus primeiros atendimentos, especificamente o primeiro atendimento, eu explico um pouquinho de como que funciona uma das abordagens no qual eu trabalho. Na verdade, eu explico as abordagens no qual eu trabalho, mas hoje eu queria falar de uma das abordagens que eu trabalho, que se chama sistêmica familiar. O que é abordagem, na verdade, né? A abordagem é a maneira no qual eu abordo ou eu lido, né, com o meu paciente no âmbito do consultório. Então, é a maneira em que eu vou avaliar aquilo que aquele paciente está trazendo, né? A maneira em que eu vou fazer intervenções, a maneira em que eu vou observar. Isso se chama abordagem, é a maneira em que eu abordo esse atendimento, a maneira em que eu abordo a sessão. Existem intervenções, não existem intervenções. Então, cada abordagem tem uma maneira de lidar com esse paciente, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a sistêmica familiar. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que a sistêmica familiar, ela entende o indivíduo pertencente a um sistema. Então, nós, quando nascemos, já nós nascemos inseridos em um sistema. Ou seja, para que possamos sobreviver, nós precisamos de minimamente duas pessoas, né, para poder dar condição de sobrevivência para esse indivíduo. Então, quando nós já nascemos em um sistema, né, em uma estrutura, seja ela qual for, né, não necessariamente uma estrutura familiar, mas pode ser em uma casa de acolhimento, pode ser em um ambiente no qual não tenha ninguém de vínculo sanguíneo, mas né, necessariamente nós precisamos para a nossa sobrevivência de cuidados específicos, inicialmente fisiológicos, né? A gente precisa de alimentação, de cuidados de saúde. Então, nós, enquanto indivíduos, precisamos desse sistema e dessa estrutura para sobreviver. Eu sempre gosto de pensar, né, sai do mar e deposita os seus ovos na areia, ela deposita os ovos na areia e ela volta para o mar. E existe um tempo específico para que aqueles ovos nasçam, né? Aquelas tartaruguinhas nasçam dos ovos. E a tartaruga volta para o mar e deposita os ovos lá. E quando esses ovos quebram e essas tartaruguinhas nascem, essa tartaruga mãe, ela não está ali do lado daqueles ovos, né, ou daquelas tartaruguinhas para orientá-los, né? Então, eles instintivamente eles vão para o mar, né? E é muito interessante isso, porque não tem ninguém ali avisando para eles ou informando a eles, conduzindo eles para voltar para o mar, mas instintivamente, né, essa raça animal, ela não necessariamente precisa de alguém ou de alguém da sua espécie, né, um indivíduo ou um ser da sua espécie, para poder conduzir a vida. Eles voltam para esse mar e eu gosto de pensar que provavelmente eu não sei se eles vão encontrar essa mãe tartaruga no mar. E se encontrar, não sei se também né, saberia que ela é a tartaruga. Eu não sou bióloga, mas acredito que isso são hipóteses. Né? Mas nós, enquanto indivíduos, nós precisamos de alguém, né, ou de pessoas para nos dar essa condição de sobrevivência. Se eu tenho um bebê agora, coloco nesse lugar, nesse cômodo onde eu estou, fecho a porta e volto daqui a uma semana ou um mês, provavelmente esse bebê, né, ele está morto. Porque nós, enquanto indivíduos, necessariamente precisamos de uma estrutura, né, de relação para nos dar condição de sobrevivência. Então, quando nós nascemos inseridos em um sistema.
Sistema esse que nós não escolhemos, né? Eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha irmã, eu não escolhi meus tios, meus avós, eu não escolhi. Quando eu nasci, esse sistema já estava estruturado, com uma forma de pensar, com uma forma de se comportar, com uma forma de lidar com as suas emoções ou não lidar com as suas emoções. Então, eu aprendi a ser um indivíduo a partir desse sistema, né, no qual eu fui inserido. Né? A gente chama isso de família de origem, que é a família no qual nós nascemos, né? A família no qual nós somos inseridos. E é bem interessante pensar que, em primeiro momento, a nossa condição, né, de indivíduo, a maneira no qual eu me vejo indivíduo, não parte de mim, né? Eu me enxergo como pessoa a partir do olhar do outro, a partir da relação que eu construo com o outro, né? Levando em consideração que antes de eu nascer já existia uma expectativa a meu respeito, né? Meus pais, quando engravidaram de mim, eu fico imaginando como que seria. Vai ser homem, vai ser mulher, vai ser cabeludo, vai ser careca, vai ser moreno, vai ser branquinho, vai puxar o pai, vai puxar a mãe. Então, isso já é uma expectativa a respeito desse indivíduo que ainda não foi, né, não veio ao mundo, mas já está inserido nesse sistema, porque ele já faz parte, né, desse sistema. Ele já carrega biologicamente, geneticamente, condições desse pai e dessa mãe e, obviamente, né, de todo esse sistema familiar. Então, esse bebê, ele nasce e ele é inserido nesse sistema familiar. E ele vai ser formado a partir da relação que ele tem, né, com essas pessoas. E é muito interessante pensar, né, sobre isso, porque como alguém, ou quando uma pessoa, um bebê nasce, ele é carregado de expectativas, né? E essas expectativas são, de uma forma consciente ou inconsciente, transferida para essa criança, né? Então, olha só que criança inteligente, nossa, mas que criança estabanada, nossa, mas como enjoada, né? Como que chora. Então, essas informações, inconscientemente, vai fazendo parte de como que essa criança se vê, né? Obviamente, ela não tem ainda uma estrutura cognitiva, racional, para avaliar se aquela informação está sendo coerente com quem ela é. Mas aí ela recebe essa informação e ela vai se entender como indivíduo a partir de como que esse sistema familiar transmite essa informação para ela. Isso é muito interessante. É muito interessante porque isso acontece de forma inconsciente, levando em consideração que a minha mãe e meu pai também foram inseridos em um sistema familiar. Os meus avós também foram inseridos no sistema familiar. Eles também não escolheram, né, os pais, os avós. Então, todas as vezes que uma pessoa nasce, ela nasce em uma estrutura já montada anteriormente. Então, a gente costuma falar que não existem culpados, né? Somos responsáveis por aquilo que fazemos à medida em que nós nos tornamos conscientes, né, de como que esse sistema funciona. À medida de que nós olhamos para esses sistemas e nós começamos a perceber como que ele funciona. Como isso, Fernanda? Quais são os padrões de comportamento desse sistema, né, dessa estrutura familiar? As pessoas são grosseiras, as pessoas são morosas, as pessoas são engraçadas, né, as pessoas são retraídas. Esse sistema familiar e essas pessoas que compõem esse sistema familiar, eles carregam características. E essas características vão ser observadas de uma forma consciente, inconsciente por essa criança, e inevitavelmente ela absorve, né? Eu gosto de pensar e sempre falo que muitas vezes me pego me comportando como minha mãe ou como meu pai, como minha avó, comportamentos esses que às vezes eu não gostava. Nossa, como que eu reproduzo um comportamento que eu não gostava que fizessem comigo? Porque esse aprendizado é inconsciente, é a partir dessa relação. À medida em que eu me torno consciente de que aquilo que eu estou fazendo não é saudável, não é bom para mim, eu tenho a oportunidade de elaborar uma estratégia de comportamento para quebrar esse padrão que me foi ensinado. Então, basicamente, a sistêmica familiar entende esse indivíduo como pertencente a esse sistema. É óbvio que, como indivíduos, né,
nós necessitamos, né, desse pertencimento. Né? Primeiro, como uma lei de sobrevivência, segundo, para construir quem nós somos. Né? Resta saber, né, como que funciona ou como que esse sistema familiar foi estruturado. É muito difícil, né, ou pouco comum a gente conseguir chegar a 4, 5 gerações, porque não se tem muita informação de como eram os nossos bisavós. Eu, particularmente, não tive oportunidade de conhecer os meus avós, nem o meu avô paterno, nem o meu avô materno, né? Eu conheci as minhas avós, tanto materna quanto paterna, tive muita relação com elas, mas não conheci os meus avós, né, no caso, e bisavós também não. Então, dificilmente a gente tem acesso, ou na grande maioria as pessoas têm acesso, a como que esse sistema, né, como que essas gerações, né, 4, 5 gerações se comportavam. Obviamente, minha mãe e minha avó carregam, né, comportamento dos meus bisavós. E, obviamente, eu carrego comportamentos, né, da minha mãe e da minha avó. Para que eu preciso saber disso, Fernanda? Eu preciso saber disso para olhar para o meu sistema familiar e ver quais são os padrões de comportamentos que não estão funcionando de forma saudável. À medida em que eu olho para esse sistema, eu tenho a oportunidade, né, de mudar ou de quebrar esse padrão. É óbvio que essa não é uma tarefa muito fácil, né? Isso precisa de autoconhecimento, isso precisa de investigação, isso precisa de observação, de reflexão. Eu preciso olhar para esse sistema, né, com muito amor, com muito carinho, porque eu entendo que eu necessito e necessitei desse sistema, inclusive, para sobreviver. Então, não é uma questão de culpar ninguém, mas é uma questão de olhar para esse sistema e de uma forma muito empática, perceber o quanto que ele me favoreceu até o momento, mas também perceber o quanto que ele pode não ter me favorecido, né? Então, essa é um pouquinho da abordagem da sistêmica familiar. É claro que é uma abordagem muito ampla, com muita teoria, com muitas técnicas, né, de intervenções, mas eu queria que a partir desse momento você conseguisse refletir um pouquinho quais são os comportamentos que você tem nesse momento, né, que inclusive comportamentos que você não gosta, mas que foi absorvido, que foi aprendido de uma forma inconsciente a partir do seu sistema familiar. Né? E de que maneira que você tem reproduzido isso, né? Eu gosto muito de pensar que a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Não tem como a gente mudar algo que a gente não tem consciência. Então, quanto mais consciência, quanto mais conhecimento você tiver do seu sistema familiar, mais oportunidade você vai ter de quebrar padrões disfuncionais e de mudar comportamentos. Tudo bem? Fica aqui essa reflexão e até a próxima. Um abraço.